Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o programa Todo Santo Dia. Hoje, quem vai estar aqui, gente, eu estou tentando faz tempo fazer essa entrevista, porque eu sei o quanto que vai impactar na minha vida e o quanto vai impactar na sua, porque é uma história de gente que faz, é uma história real, é uma história de alguém que estava lá na praia, até pouco tempo desse aí, vendendo refri, e hoje é cofundador de uma grande empresa, que é a Invest Smart XP, faturando milhões, e hoje ele é multimilionário, mas ele vai encontrar aqui com a gente e vai dizer todos os códigos. E olha, gente, vocês sabem que o Dedê pergunta tudo. Quando ele foi chegando, eu disse assim, posso perguntar? Tu pode perguntar. Então a gente vai perguntar todos os códigos, porque eu sei que isso vai te ajudar. Talvez seja hoje você que está aí na praia, ou esteja na loja, ou esteja no shopping, e você diz assim, será que é possível? Bora ver se é possível? Então estamos aqui com Bruno Hora. Obrigada, querido. Satisfação te receber aqui. Que Deus nos abençoe. Que Ele te ilumine para você falar todos os códigos e que quem está do lado de lá possa já pegar papel e caneta e anotar tudo. Então se apresenta, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Demorou, mas aconteceu, finalmente, né? Tô Verdade. muito feliz de estar aqui, de verdade. Vou abrir a caixa preta aqui, Uau! literalmente. Pode perguntar tudo. Espero conseguir ajudar bastante gente aí, falando um pouquinho da minha experiência, da minha história. E é um prazerzaço. Já tô ansioso e confesso que não li todo santo dia, mas ele vai furar a fila da minha fila de livros ali que eu quero ler. Aí sim, hein, gente? Já ganhou o coração da Dedê aqui e da galera aí de casa. Muito massa. Então, olha só, eu quero começar pela primeira pergunta, que é assim: como é que foi essa grande virada? Porque o que aconteceu na tua vida foi uma grande virada. Eu estava lendo antes de você chegar que você vendia refri na praia. Me fala um pouco sobre isso. Como foi a tua história? E se tu puder, falando a tua história, e eu vou te ajudar em relação a isso, a gente faz um bate-bola. Mas tu puder falar assim, quais foram os 3 pontos, 4 pontos, contando a tua história, que tu percebeu que deu a grande virada? Tá, vamos lá. Quando eu pego lá do iniciozinho, na verdade, o grande empurrão da grande virada foi minha mãe, assim. Que ela foi uma guerreira batalhadora máxima. Não daria tempo de explicar o quão forte essa mulher foi. Criou eu e meu irmão, enfim. Eu nasci numa comunidade lá no Rio de Janeiro chamado Morro da Providência. É a primeira favela do Brasil. E, enfim, minha mãe, ela tinha um mantra. Ela que foi essa guerreira aí, que foi inclusive ela que tirou a gente da favela para um bairro pobre lá do Rio de Janeiro. E ela tinha esse mantra que era o seguinte, Bruno e Renan, né? A casa e a comida eu dou conta de dar. Todo o restante, vocês vão se virar. E aí, nessa de me virar, eu fiz tudo que você imaginar. E uma delas, talvez a mais emblemática, foi vender coca na praia. Juntei com os amigos do colégio. Falei assim, cara, vamos precisar ganhar dinheiro pra, né, fazer qualquer outra coisa. E a gente foi, vendeu coca na praia. Eu fui um dos piores vendedores de coca na praia, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, possíveis. Mas tive um exemplo dentro de casa, é com certeza o meu maior exemplo de esforço, de trabalho, de renúncia, de plantar agora para colher depois. E aí, nesses milhares de bicos que eu fiz na vida, um deles era técnico de informática. Apesar de não ter nenhuma formação de informática, como qualquer bom adolescente que ficava horas no computador, você sabia mexer naquele treco lá nos anos 90. E eu trabalhei em várias empresas, e uma das empresas, elas prestavam serviço para bancos. Então, qual era o meu trabalho? Eu ficava ali numa salinha dentro de um banco, e aí alguém abria lá, eu tô com um problema aqui no meu computador no 20º andar. Aí lá eu no 20º andar consertar. E eu consertava o computador de várias áreas do banco, inclusive do RH. E aí fiquei muito próximo das mulheres lá, pô, maravilhosas também, do RH do banco que eu trabalhava na época, eu prestava serviço como terceirizado. E uma delas me adorava, ela falou, Bruno, tô trocando de banco e vou te colocar num processo seletivo para trabalhar nesse banco. Aí lá fui eu, uns meses depois, fazer esse processo seletivo, aqueles antigos de dinâmica de grupo, 120 pessoas no auditório, de manhã e de noite tem só 10, etc. Aquela Passei, pressão. pressão, adolescente, meu Deus, assim. Passei pro HSBC na época para ser o Posso Ajudar, que é aquele cara que fica com um coletinho na porta da agência Sim, ajudando, sim. às vezes, um senhorzinho, uma senhorinha que quer usar o caixa automático, etc. E, pô, Posso Ajudar, fui caixa de banco, fui assistente, fiquei 9 anos no Impressivo. HSBC, construí uma carreira, conheci meus sócios lá. Então, o meu sócio,
que é o fundador da Invest Smart, a gente se conheceu lá. E essa talvez tenha sido a primeira grande virada de chave, assim. E eu percebi, obviamente antes era muito jovem, depois fazendo essa retrospectiva, eu percebi que no meio do percurso é muito tentador tentar pegar atalhos. Só que raramente funcionam, né? Então o percurso foi muito longo mesmo, né? Foram 9 anos no banco e todos esses anos anteriores para conhecer e me apaixonar pelo mercado financeiro. E depois abrimos a Invest Smart já em 2013. E olha que coisa interessante sobre resiliência, né? Que foi o que você comentou antes de a gente começar. Eu passei anos no banco, troquei de banco depois, então estava com salário legal, já era um gerente de banco na Zona Sul do Rio de Janeiro, no Leblon, num bairro super nobre. Tava, assim, versus a versão do Bruno que tava vendendo coca na praia, ou aqui morava, já tava ótimo, minha mãe orgulhosa. E aí, em 2012, 12, eu falo, mãe, vou pedir demissão, que eu e meu amigo, éramos 3, vamos montar um negócio aqui, que nem eu sabia explicar na época, tá? E aí foi... Ai, imagina sua mãe, nem A minha mãe voltou pro mantra que ela contou quando eu era criança. Olha só, filho. A casa e comida você tem. O restante. E foi sempre só nós 3, assim. Foi sempre eu, minha mãe e meu irmão, com muito apoio das minhas avós, enfim. E aí, olha, esse dado é muito interessante. Então eu saí do banco numa fase boa do banco. E eu só fui ganhar de novo o que eu ganhava no banco em 2018. E a empresa nasceu em 2013. Ou seja, foram 5 anos, de 2013 a 2018, eu tive que baixar meu padrão de vida, né? Eu tava ganhando bem no banco, aí cheio de benefício. Banco dá muito benefício, né? Plano de saúde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pra de repente não ter mais nada disso. E zero, né? Porque o empreendedor não tem salário, ainda mais no início. E só tem risco. Só fui ter uma renda empatada com a que eu tinha no banco lá para 2018. E aí, 2018, 2019, foram as coisas que começaram a virar na Invest Smart, quando o nosso modelo de negócio começou a encaixar, quando tudo que a gente plantou nesses 5 primeiros anos começaram a dar frutos, a gente começou a colher. E isso, estatisticamente, na história da Invest Smart, agora da empresa, ela reflete também. Então, a Invest Smart é a empresa de assessoria de investimentos, né? Então, ela ajuda o brasileiro a tomar melhores decisões com dinheiro. Tá? Qualquer uma que ela seja. E a gente toma conta do dinheiro de várias pessoas. Né? São 150 mil clientes. A gente nasceu em 2013. De 2013 para 2018, a gente saiu de tomar conta de R$0 para tomar conta de R$1 bilhão. Nossa. Então a gente demorou 5 anos, 5 anos para tomar conta de orientar R$1 bilhão. Depois de 2013 a 2018, foi isso. Então a gente demorou 5 anos para fazer um. De 2013 a 2018 a gente fez um. De 2018 a 2023, a gente saiu de 1 para 15. Uau. Então nos outros 5 anos a gente fez 14 bilhões, né? A gente aumentou em quantidade de dinheiro que a gente ajudava a orientar 14 bilhões. Só 2023, ano passado, a gente saiu de 15 para 20. Então o que a gente demorou 5 anos para fazer... O que a gente demorou os 5 primeiros anos para fazer, ano passado a gente fez o igual, né? Uma multiplicação, né? E eu vejo hoje, principalmente, né, porque a internet, a rede social, hoje a gente é bombardeado de informação, todo mundo curte um atalho, né? Vou enriquecer rápido, não sei o quê. E aí eu tento ir um pouco na contramão disso e falar assim, cara, não existe atalho, assim. Existe tolerância a risco, existe intensidade, existe entender que tem muita renúncia no meio do caminho. Muita. E existe entender que você vai plantar um monte de coisa que você só vai colher daqui a 5, 10 anos. Que é um pouco do que a gente está vivendo agora. Sim, e você já escutou a teoria do trapézio? Não. Pô, você foi falando, eu fui lembrando da teoria do trapézio. A teoria do trapézio é assim, né? Vamos dizer que tem um trapézio aqui, aí tem outro. Para você sair do patamar que você tá e ir pro próximo, você vai ter que dar um salto. Mas nesses segundos do salto, o que acontece? Você fica sem pé, sem chão, sem nada. E é fração de segundo, é aproveitar a oportunidade. Aí daí você vai pro topo de novo e leva um tempo para ir pro topo de novo. Se você perde essa fração, você volta. Você fez a teoria do trapézio. Você deu esse salto quando você falou para mim,
eu nem sabia ao certo o que era, mas você confiou, você arriscou, você foi lá, você renunciou. Então, assim, o que eu percebo de chave para o pessoal pegar agora? Gente, primeiro, não tem atalho mesmo. Não tem atalho, tem que arriscar. O empreendedor, se ele não arriscar, ele não vai. Lógico, não é questão de ser louco. Ele já estava 9 anos no banco. Então, ele não estava sozinho, ele estava com pessoas capacitadas também, ele estava capacitado. Então, ele não fez algo na loucura, mas ele arriscou. Ele deu passos para trás para dar depois inúmeros para frente. Aí, o que o pessoal quer? O pessoal quer começar e já ser um prédio grande. Não, gente. O prédio, ele começa enterrado lá com a fundação. A árvore que você vê frondosa, ela primeiro desceu para baixo, que foi o que ele fez. Ele fez exatamente isso. A teoria da árvore, a teoria do prédio. Ele desceu para baixo, ele enraizou para hoje ele poder administrar 20 bilhões, daqui a pouco 50. Por quê? Porque é muito sério isso. O que ele administra, gente, é a vida da pessoa, porque a gente troca, na verdade, a nossa vida pelo dinheiro, porque, tipo, se eu trabalho 8 horas por dia, eu tô trocando, é uma troca. Então, cara, tu tá com minha vida. É muito sério isso. E eu vejo a tua responsabilidade. Eu vejo, tipo assim, não, cara, eu acredito nesse meu sonho, eu vou colocar minhas fichas e eu pago o preço da renúncia. Eu pago o preço. É isso. Então, isso que tu fez é algo assim, tipo, muito surreal, sabe? E eu queria saber da onde veio essa coragem. Beleza, da tua mãe. Mas o que mais fez tu ter essa certeza? Porque o que eu vejo, sabe, Bruno? Eu faço live todo dia, eu tô em palestra e tal, e eu vejo que esse ponto da virada, ele é muito difícil. Por quê? Porque é que nem um carro. Eu só consigo ver 50, 100 metros ali com retrovisor, eu não vejo a estrada inteira. Tu não viu a estrada inteira. O que fez tu realmente dizer assim, cara, eu vou fazer isso e... Porque, lógico, tu tinha medos. Claro. Fala sobre isso. O que eu percebi mais recente e aprendendo e lendo muito, né? Que quando a gente começou, a gente não era empresário, eram 3 gerentes de banco que resolveram abrir um negócio e aí bateram cabeça por muito tempo até encaixar. O que eu percebi que é como é que é o nome? Que é um... Divisor de águas ou... É isso, que é uma dica interessante. É que o empreendedor e o autônomo, quando eu falo empreendedor, é qualquer pessoa que está tentando algo. Ele não é um apostador, um arriscador, um cara que vai tudo ou nada. Normalmente eles são grandes gerenciadores de risco, né? Então o que aconteceu comigo que me fez estar assim, olhando 50, 100 metros para frente, mas tá com fome ali, com vontade, que eu calculei o risco. Eu obviamente hoje me acho uma pessoa mais tolerante a risco. Tem gente que não gosta, que não quer arriscar tanto e tudo bem, todo mundo tem seu perfil e isso é extremamente ensinável, inclusive, mas eu aprendi a medir os riscos que eu estava tomando. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma casa e a minha mãe lá, casa e comida eu tenho. Se tudo der errado, eu volto pra lá. Então, ou seja, se eu arriscar por 1, 2, 3 anos e der errado, então, isso você pega a história de grandes empreendedores, é assim mesmo. Tem 2 excelentes. Todo mundo fala lá, do exemplo do Bill Gates. Todo mundo fala que o Bill Gates largou a faculdade. O Bill Gates não tem faculdade, então eu não preciso ter também. Pouca gente sabe que o Bill Gates, ele gerenciou o risco dele. Então, ele não trancou a faculdade. Ele mandou uma carta para Harvard dizendo assim, Harvard, a minha empresa de software está comendo muito do meu tempo. Eu vou ter que sair daqui, mas qualquer coisa você precisa deixar eu voltar, tá? Essa carta existe. E aí ele saiu, aí veio a Microsoft, não precisou voltar, mas ele não foi um cara que... tem uma outra história do Wozniak, que é o cara que desenhou o Apple One, né? O segundo maior sócio da Apple. O Apple One, que foi a virada de chave da Apple, ele foi desenhado lá pelo Wozniak, mas o Wozniak ele era funcionário da HP, enquanto trabalhava na Apple. Ele só saiu quando a Apple começou a dar dinheiro. Então a gente tem a falsa sensação que é um mergulho no escuro. E a grande habilidade que você tem que desenvolver é a de gerenciar risco. É verdade. E é o que você faz o tempo inteiro. Você gerencia risco, porque cada nova decisão, é isso que eu falo pra galera, tipo assim, o que me legitima para ir para a próxima fase é eu ter vencido a anterior. Então, a próxima fase, eu vou ter que ter outros recursos. Tá em outros ambientes, conhecendo novas pessoas e fazendo coisas que
na minha musculatura atual, eu ainda não tenho essa força, mas eu vou adquirir na próxima fase. Por isso que, às vezes, a pessoa diz assim, ai, eu não quero falhar. Gente, vai falhar. Até ajustar a rota, vai falhar, vai errar e vai... E é assim que a banda toca. E o que eu queria falar contigo, quero saber um pouco mais sobre isso, motivacional, mas agora eu queria entrar numa pergunta que eu sei que vai ajudar, já que você é de investimento, enfim, que quando eu fui olhar no Google, né, mais perguntas sobre finanças e tal, eu vi sobre a casa própria. E eu queria que tu falasse aqui como uma dica mesmo de finanças, enfim, porque tem várias pessoas que dizem assim, tem que ter a casa própria, não tem, tem que alugar e tal. Aí eu vou ter 3 perguntas em relação a isso. Primeiro, tem que ter a casa própria, não tem que ter financeiramente, a pessoa tem o dinheiro ali no banco e tal. Vamos trabalhar com alguns numerários, sei lá, vamos trabalhar com 1 milhão. Ele tem 1 milhão, ele pode deixar aquele dinheiro rendendo lá, ou ele pode comprar a casa dele, que é um sonho, e depois eu também vou perguntar sobre financiamento. Mas vamos fazer o primeiro exemplo. E aí? Tá. Eu tenho muito medo dessas afirmações. Pode, não pode? Não, Fala o bom e o ruim, então. não, quando eu penso na realidade do brasileiro. É. Então, assim, uma pessoa capaz de acumular 1 milhão não precisa ter casa própria. Um brasileiro que ganha 5, 6, 10 mil reais, 2, 3 mil reais, ele precisa ter uma casa própria. Tá? Então, a falácia do não ter, quando você pega a complexidade que é o Brasil, não ter casa própria, não precisa ter casa própria, não precisa fazer faculdade, pô, não precisa nada, então Não precisa nada. E é... aí, mas esse carinha ganha 4, 5 mil, desculpa te interromper, mas ganha 4, 5 mil. Ele vai pagar uma prestação a vida inteira, 30 anos. E aí, como que... Pois é, aí hoje a gente tem crédito dentro de casa lá na Investmart, a gente ajuda com crédito imobiliário, quem quer, ajuda com consórcio, ajuda a pessoa a poupar. Então tem várias formas de você acumular para ter sua casa própria. E aí vai muito de quanto tempo você tem, da sua capacidade de poupança, da sua estrutura familiar. Tem gente que, pô, não vai conseguir. Tem gente, uma conta difícil de fechar é que se você paga R$ 1.000 de aluguel, você tem uma casa X, mas R$ 1.000 de parcela, uma casa pior, parcela de financiamento. Então tem algumas variáveis ali, tá? Que dificultam hoje em dia o sonho da casa própria. O sonho da casa própria hoje é muito mais difícil que era 15, 20 anos atrás, sem dúvida. Juros continuam alto, tudo ficou mais caro. Mas quando você pega a realidade do brasileiro, que 56% do Brasil está no Bolsa Família, que existe ali uma minoria empreendedora, uma grande maioria que é empreendedora não por nessa versão romântica do empreendedorismo mesmo ping-pong. É um empreendedor por falta de opção, o cara que virou autônomo para fazer algo porque ele não teria outra coisa a fazer. Então é muito complexo afirmar. Mas o cara que tem uma renda estável, seja porque é funcionário público ou por qualquer outra coisa, enfim, ou o cara que já tem uma renda mais alta, pô, ele se programar para ter a casa própria, eu não acho errado. Até porque a maioria das pessoas com muita grana que pregam isso tem casa própria. É verdade, é Então, verdade. assim, não precisa ter, mas aí, você tem. Você tem, é verdade. Então é uma coisa errada, né? Óbvio que tiveram numa outra época, tá? Mas eu acho que se você, pô, no meu caso, por exemplo, eu não tenho. Tá? Eu fiz as contas, obviamente, para mim é mais fácil não ter, porque eu trabalho no mercado financeiro, então eu respiro esse cálculo por muito tempo. Então eu já tenho uma natural tolerância a risco. Obviamente, o fato de eu não ter me obriga a ter reservas mais sólidas. Então é aquele gerenciamento de risco. Pô, você não tem casa própria, você não pode pegar o seu dinheiro todo e botar em criptomoeda. Então você gerencia o risco da sua vida, né? Não só o risco do seu dinheiro. Então, se eu tenho a casa própria, é o caso da minha mãe. Pô, casa e comida eu já tenho. Então, pelo menos você tem um negócio já, você tem a base. Você consegue enxugar seu custo de vida, quem tem casa própria, consegue enxugar um custo de vida caso algo dê errado, muito mais do que quem não tem. Então, são tantas variáveis que você afirmar um sim ou não para todo mundo, o que eu diria é, para a realidade da grande maioria dos brasileiros, faz sentido se planejar para ter uma casa própria. Para a minoria que tem 1 milhão na conta, eu tô menos preocupado com essa galera. Tô mais preocupado com a outra galera. Sim, e por exemplo, e esses juros aí? Você falou dos juros, os juros muito alto, que ele tá bem. Até eu sou do mercado, assim, na parte de cartório, né? Que eu tenho um cartório. E deu uma parada, assim, nas escrituras, porque não tá o pessoal comprando. Juros lá em cima, o pessoal não quer tirar o dinheiro da aplicação. Porque tá rendendo bastante e tal. Por que eu vou imobilizar ali numa casa e tal? Não vou. Então, o mercado imobiliário tá um pouquinho parado. O que você vê frente o futuro do Brasil em relação aos juros? Você consegue perceber alguma coisa? Como vocês estão no mercado, oscila, enfim, como que tá isso aí?
o Brasil é uma grande anomalia econômica, né? E os juros, ele é cíclico, né? Então, Sim. ele sobe e desce. E agora ele está iniciando um processo de queda, que aí o que o mercado financeiro olha? Pô, o quão fundo vai cair? Até quando vai cair? E aí, para saber isso, a gente tem que ver uma série de variáveis que vão desde consumo, inflação, gastos públicos, assim, cara, será que o Brasil tem fôlego de atividade econômica para que o país arrecade, para que a gente prospere ali, entre aspas, economicamente, para que a gente tenha espaço para baixar os juros, né, para que o crédito fique mais barato, que é importante, né? A inflação ela é o pior imposto possível, né? Porque é um Verdade. imposto que assim, você comprava X no mercado, agora você vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque ficou tudo mais caro, né? Pior que qualquer imposto. Então, para o brasileiro tomar um financiamento, com certeza tem que esperar a parte boa do ciclo, tá? Não precisa ser um É economista. verdade. É só você olhar assim, caraca, vou pegar aqui Verdade. uns juros de 15, 16, 17% ao É ano, vou pagar verdade. 3 casas. Ou então, não, eu consigo aguentar mais um pouquinho aqui, eu É, vou guardar uma grana para dar uma entrada maior e não ter que financiar muito. Ou então, pô, exatamente. eu não tenho nenhuma pressa, pô, então eu vou fazer sei lá, um consórcio É, e vou guardando, vou guardando. que Isso não é tem juros, né? legal. É verdade. E vou guardando aqui. Ou então, não, É, cara, eu vou guardar e vou dar à vista. Então, por isso que eu falo que eu não falei que o brasileiro tem que ter, ele tem que se planejar para ter. planejar. O Então, um degrau consórcio é antes. muito legal, né? Fala um pouco sobre o consórcio, que pouca gente tem essa noção sobre o consórcio. O pessoal sabe muito enfim, do empréstimo imobiliário, mas pouca gente. O pessoal sabe mais do consórcio de carro. Fala um pouquinho sobre o consórcio de imóveis também, pro pessoal. O, o consórcio ele tem virado uma alternativa cada vez mais popular, Sim, justamente por isso que você está sentindo os cartórios dos juros altos, né? exatamente. Então, o consórcio nada mais é que um pool de pessoas. Imagina, eu e você queremos comprar um carro de 100 mil reais. Top. Então, juntam 100 pessoas dão R$ 1.000 por mês e uma delas compra um carro cada mês. Então, né, fazendo um resumão, é isso. Qual é Uma delas é sorteada. E daí, mas tem os lances, tem né? os lances, Aí fala exatamente. pra gente aí dos lances. Então, num consórcio de imóvel, por exemplo, é assim, você escolhe lá um grupo de pessoas e esse grupo, eles vão ter acesso a uma carta, que é tipo, né, uma aprovação de R$ 500 mil, vou dar um exemplo. E aí todo mundo está pagando X reais por mês e cada mês 3, 4 pessoas têm acesso àquela carta. Algumas por sorteio, outras por lance. E o lance é um negócio meio leilão mesmo. Eu dou aqui R$ 100 mil que eu guardei para ter essa carta agora. E aí R$ 100 mil que eu tô dando aqui de lance, ele diminui o valor da minha parcela. Então ele é uma alternativa que tem ficado cada vez mais popular, porque não é nem o dar à vista, que nem todo mundo tem condições e você pode zerar suas reservas, ou enfim, ainda está na fase acumular, ou você pode financiar. Né? Então, antes a gente vê esses dois universos. Ou você dá à vista, ou você financia. Existe uma terceira opção, que tem ficado popular por causa das condições e das dificuldades de fazer uma das duas, que é o consórcio, que é você paga uma parcela, você não fica refém dessas oscilações de juros e, É de repente, estou verdade. pagando X, vou pagar 3 É, imóveis, mas também não é tão barato, entre aspas, como dar à vista. exatamente. Mas à vista você se descapitaliza, ou às vezes você nem tem ainda a grana para comprar um imóvel, então ele tem sido uma via bem E os popular. juros do É taxa de consórcio? administração, não é juros. Não tem Não tem juros. Isso juros. aí é legal. Porque Então é. não é empréstimo. Tá. Então a taxa de administração. E daí vai fazer uma alienação fiduciária igualzinho. Vamos dizer É que o imóvel. igualzinho. Igualzinho. Aham. Então o cara ele tem 500 mil lá, que é o imóvel dele, por exemplo, 250 mil. Aí ele vai pegar um consórcio mais ou menos nesse valor. E mesmo que ele não tenha sido sorteado, ele pode ficar ali dando lance para ver se ele é o que dá o lance Isso. maior, para conseguir a carta antes, e daí ele faz a escrituria lá de consórcio com alienação fiduciária, enfim. E daí as parcelas seguintes são todas sem juros. Sim, continua. Uau! Continua sem juros. Então é Porque uma você não boa está pegando dinheiro, alternativa. você não tá pegando dinheiro emprestado com ninguém. É aquele consórcio, é aquele pool de gente, né? Isso é uma boa É uma boa alternativa. alternativa. Obviamente tem seus custos, Sim. né? Os custos maiores que você percebe é o quê? É taxa de administração, com A taxa de certeza. administração. Até que é quando, né, quanto a instituição financeira que você escolheu para fazer cobra para organizar essa cozinha aí. E daí vai ser uma parcela fixa. É uma parcela fixa. Aí varia, tá? Porque tem muitos Tá. produtos, várias empresas. Tem gente que depois que você é contemplado, a parcela aumenta, diminui. Você pode aumentar o tempo ou diminuir o tempo. Então, varia bastante.
É isso, é uma alternativa bem bacana. Então, às vezes, você que está aí em casa, né, tá querendo alternativas, possibilidades, é uma possibilidade bacana. A gente faz bastante lá, É, porque sim. encaixou bem no perfil do brasileiro que está começando a poupar. Que o brasileiro ele não gosta de poupar, né? Mas ele adora um boleto. E o consórcio é um boleto. E é um boleto que vai virar um imóvel daqui a um tempo. Então é um É boleto do bem, né? verdade. É um boleto do bem. Mas o pessoal tem que saber também que na alienação fiduciária ali você não paga ali o seu boletinho, vai É rapidamente igual para leilão, financiamento. e quando vai para leilão, torra mesmo, Já, vende, e perde tudo, né, Bruno? Tipo, perde o que você pagou, perde tudo, né? por isso tem que ser muito bem planejado, É né? verdade. Esse é o tipo de decisão que você não toma no impulso. Verdade, não toma no Você impulso. Não é comprar toma uma roupa, eu fazendo falo, conta. né? Exatamente, tem que fazer É. conta, tem que olhar para o futuro, tem que fazer previsibilidade, porque senão, às vezes você vai ali, porque a gente sabe, né? Existem estudos e mais estudos que comprovam que nós compramos pela emoção e justificamos pela razão. Então, qualquer coisa que você for comprar aí, você vai comprar um curso, vai comprar uma roupa e tal, você compra pela emoção. Aí depois você começa a justificar. Ah, não, mas eu porque eu tava precisando, porque tava barato. Ai, foi não sei o que, não sei o que. Então, já que você sabe disso, que o ser humano, o nosso cérebro funciona assim, pega, coloca os fatos, tenta entender para que possa fazer uma decisão assertiva. Isso, e traz para a decisão as pessoas importantes, sua família. Entendeu? Exatamente. E no tocante a investimento, você falou que a Invest ela vai organizar uma pessoa que está com dinheiro e quer fazer exatamente, tipo, pulverizar, né? Porque não pode colocar seu dinheiro numa cestinha só. O que você tem orientado para que a pessoa possa ter um investimento bacana? Você diversifica uma parte em ação e tal ou não? Como que faz isso? Porque o mercado de ações eu já investi bastante, é muito surreal. Na mesma frente que você, tipo, cresce bastante, teve um mês que eu, tipo, nossa, faturei muito no outro, porque minhas ações. Aí tem várias formas, né? Aí você pegar, ser meio que o sócio da empresa, você vai numa empresa top, pega dividendo, e daí você diz assim: se der errado, eu fico com ela aqui, esperando ela melhorar. Fala um pouquinho sobre os mercados, para que a pessoa possa entender, porque às vezes ela só entende um, ou o mais popular, lógico, poupança todo mundo sabe, mas às vezes só entende renda fixa e tal. Fala de uma forma fácil, porque para ti é muito simples, para quem está nos ouvindo não é. Às vezes, CDI, você não sei o que, a pessoa que sei o quê, e isso é o que é com base na inflação, é com base que tenta explicar de uma forma simples, você tem esse poder porque você vive nesse mercado, as opções que tem e os cenários, para que quem está nos ouvindo realmente diz, pô, eu tenho esse montante. E aí, o que eu posso fazer? Talvez a melhor forma de fazer isso é como é que uma pessoa seria atendida lá, nesse Hum, aspecto. Então, o primeiro grande passo é entender bem o perfil da pessoa e o momento de vida dela. Então, você não fala para um autônomo fazer a mesma coisa, você fala para para um um grande funcionário investidor. público Sim. ou para um cara que já está, sei lá, para uma pessoa que já está com patrimônio acumulado e que já está numa outra fase de vida muito mais de gastar que de poupar. Então, tem muito a sua fase de vida e o seu perfil como investidor mesmo. As pessoas, às vezes, elas não gostam de ver o dinheiro diminuindo. É Então, não tem o verdade. perfil para você Agressivo. comprar. É. Aí você fica numa coisa mais de renda fixa. Então vamos lá, vou separar ali o renda fixa. O renda fixa nada mais é que emprestar dinheiro para uma empresa. Então, quando eu faço um CDB de um bancão, eu estou emprestando dinheiro para aquele bancão e aquele bancão está dizendo quanto ele vai me dar por aquele dinheiro. E aí ele pega aquele dinheiro que eu emprestei para ele e ele usa lá Do para jeito fazer que as ele coisas quer, dele. sim. Tá? Isso é o universo de renda fixa, é isso. E aí é aquele negócio, né? Pô, por que uma renda fixa paga 0,5 ao mês e a outra paga 1 ao mês? Uhum. Então, depende do tamanho da empresa que você está emprestando. Então, se você vai emprestar o dinheiro para um bancão, a chance dele não te pagar é zero, É né? zero. O teu Então, risco é zero, então exatamente. se não é zero, é muito próximo É a zero. verdade. Então, nesse caso, você vai ganhar X. Agora, você está emprestando para uma padaria, pô, você não vai. Se você consegue emprestar, vou inventar um número aqui. Se você consegue emprestar 1% ao mês para o bancão, para a padaria que tem um risco grande de não te pagar, você vai querer mais dinheiro, Lógico. né? É a mesma coisa que o banco faz. O banco, quando vai emprestar para alguém que tem lá, sei lá, emprestar com garantia no INSS, ele cobra um jurinho. Mas se você é um Uhum. empreendedor sem renda, você vai lá, ele vai lá e dá um jurão, né? É verdade, é assim mesmo, Então sim. é um pouco do risco da contraparte, do risco do devedor te pagar de volta aquele dinheiro. O universo todo de renda fixa é assim. Tanto que a renda fixa mais
conservadora que existe é o tesouro, que é você emprestar pro Brasil, né? Então você tem ali você compra lá um título do tesouro e aí você está emprestando dinheiro pro país e o país tem que te pagar de volta. E aí daí vai aumentando o risco conforme vai aumentando a possibilidade de você da outra ponta não te pagar. Esse é o universo de renda fixa. Tem tudo que é jeito. Empresta para fazenda, empresta para startup, empresta para banco, empresta para quem você quiser. Sai daí, da outra ponta, tão popular quanto, é o mundo de ações. Sim. E aí você tá num grande balcão de negócio, que é a B3, né, a bolsa, e você compra você vira sócio daquela empresa. Então você tem uma ação que representa uma fração daquele capital social lá, e você recebe tanto os dividendos, ou seja, um pedaço do lucro da empresa, quanto a valorização da ação, caso a ação se valorize. Como é que uma ação valoriza ou desvaloriza? É como qualquer coisa. Isso aqui é um copo d'água. Oferta e procura. Isso aqui vale... Eu tô com sede. Aqui ele vale uns R$3. No deserto, se ele for o único copo d'água, ele vale uns 3 mil, entendeu? Então é uma coisa muito de oferta e demanda. Mas o que mexe com a oferta e demanda de uma ação de uma empresa? São as notícias que impactam aquela empresa. Então, aquela empresa, eu tenho uma empresa de shampoo. Aí amanhã dizem, agora vamos aumentar o imposto sobre o shampoo. Opa, essa empresa vai começar a ter menos lucro. Opa, eu quero vender. Tem mais gente querendo vender que comprar, a ação cai. Olha só, agora essa empresa aqui inovou e lançou um shampoo que o cabelo não cai e vai vender um monte. E ainda cresce. Então, peraí. Essa empresa vai começar a crescer, vai começar a pagar maiores dividendos, todo mundo vai querer comprar, o preço vai subir. Então, a ação é isso. Né? A empresa quebrou, como já aconteceu pouquíssimas vezes. Né? As pessoas têm a impressão que você compra uma ação e o negócio vai a zero. É raríssimo isso acontecer, principalmente pelas poucas empresas que tem na nossa bolsa. Né? Então, normalmente são empresas muito grandes. Então, raramente vai a zero. Então, no mundo de ações tem isso. Então, tem que ser uma pessoa que tem um perfil para ter tolerância. Que aguenta, né? E aí, mas eu quero só um pouquinho, aí bota 5% do que você tem, depois 10%. Não, Bruno, meu negócio é isso, eu gosto do game. Então bota 30%, 40%, tá? E tem outras nuances, né? Eu falei muito sobre momento e perfil. O autônomo, por exemplo, antes de qualquer coisa, antes de pensar em bolsa, ele tem que ter sua reserva de emergência. É verdade. Então ele tem que ter ali de 6 a 12 meses do custo de vida dele parado lá, porque né, pode acontecer alguma coisa. Às vezes ele depende do tempo dele. Imagina o cara, sei lá, pegou dengue, e aí? Né? Imagina o médico do consultório, que depende da hora dele, e aí vai ficar 15 dias sem trabalhar. E aí? Então, pro autônomo, faz sentido, antes da gente falar em qual ação ele vai comprar, a gente falar sobre, cara, vamos organizar aqui a cozinha primeiro. Vamos deixar que nem você falou, vamos construir a fundação. Verdade. Vamos com a fundação você é uma pessoa autônoma, você tem sua família, etc, você tem seu custo de vida, a gente tem que garantir que, se ficar 1, 2 meses sem trabalhar, nada vai mudar até você poder se reerguer. E nem que essa reserva de emergência seja, mas eu vou agora pegar aqui uns 2 e vou gastar para tirar férias. E depois eu vou recolocando. Então é importante. Aí, vou manter o autônomo, depois vou mudar o perfil. Aí, eu não tenho aposentadoria, eu não contribuo para o INSS, então vamos botar aqui uns 300, 400 reais lá, uma previdência, uma coisa lá para frente, isso que eu queria te perguntar. Previdência, tipo, eu mesmo coloquei, nossa, me arrependi, vou ser muito sincera, porque acabaram mudando lá no banco. Eu já estava com a alíquota de 10%, aí mudaram em 2016, aí agora minha alíquota tá em 20%. E se eu precisar tirar o dinheiro, tipo, come 20 do todo, 20 do que eu... Do todo? Do pro VGBL, todo. Então. Pro PGBL. PGBL, E daí eu disse, putz, que besteira eu fiz na época e tal. Fala um pouco assim, porque eu sei que assim, pra mim foi, né? Porque eu acabei fazendo essa mudança e daí eu não sabia que eu ia querer esse recurso para algo que eu vou investir. E daí eu tô nesse dilema, até novembro, se eu esperar até novembro, baixa para 15%, aí já é legal. Eu sei que teve uma mudança. Eu sei que teve uma mudança agora no mercado que parece que você pode mudar, e daí já vai para todo mundo 15%, mas daí ainda precisa colocar nos bancos, não foi colocado e tal. Então, assim, fala aí sobre a Previdência, porque às vezes, tipo, a pessoa também não entende. VGBL, PGBL, e regressivo, e não sei o quê. Se você puder dar um filtro aí também sobre isso. A Previdência, ela é um instrumento muito relevante no planejamento financeiro de uma pessoa, principalmente em quem está ali nos estágios iniciais da vida
de Do trabalho, game. etc. Porque é você guardar um pedaço por mês para você garantir lá na frente. E é normal que você, você tem um pico de renda de trabalho, e quando você vai envelhecendo, é normal que você vai diminuindo, principalmente se você não construiu uma reserva no meio do caminho. Então a previdência, ponto, ela é um instrumento relevante para o planejamento de uma pessoa. Tão importante quanto a reserva de emergência, que garante ali o curto, a previdência ela vai lá para outra ponta, garantir o longo, tá? Então garantir aqui que se der alguma coisa errada, eu Eu vou tenho que me ter virar. como, E sim. lá na frente, de cada 100 pessoas que chegam ali aos 60, 70 anos, só 3 têm independência financeira no Brasil hoje. Então, no Brasil, a previdência ela é um instrumento quase necessário, né? Muita gente aqui ou depende do governo, ou depende de filhos, ou depende de algum tipo de Sim. assistencialismo. Independência financeira é 3% das pessoas que chegam lá na idade mais avançada. Então, isso por si só já é um alerta que, se tivesse começado lá atrás, com 100, 200, 300 reais por mês, lá atrás que eu digo pode ser com 40, Sim. 45, 50, qualquer época, talvez não tivesse passando isso lá na frente, né? Então, a Previdência em si, ela é um excelente instrumento. O PGBL e o VGBL, ele é quase uma tecnicidade, assim. Então, se alguém te orientou a trocar do VGBL para o PGBL, a conta que deveria ser feita para ser bom para você é se isso diminuiu muito o volume de imposto de renda que você paga. Então você teria que estar pagando muito menos imposto de renda, porque aquilo vira deduzível, né? Sim. Se isso aconteceu, menos mal. E aí talvez o que mudou no seu dia a dia foi que você achou que não ia precisar tão cedo, ia precisar É agora. verdade, sim. Tá? Ou você mudou também, aí do tadinho da pessoa também não tem culpa, ou a pessoa ignorou esse. Porque para a pessoa que sugeriu você mudar do V para o P, do VGBL para o GBL, não muda nada para ela, assim, no sentido de. Ela não Sim. ganha mais dinheiro por isso, mais comissão, mais nada, porque só mudou a forma de pagar imposto, né? Então é só quem ganha é o governo nessa mudança. Então de novo, planejar. A informação nunca foi tão fácil. É verdade. Você dá um Google agora, A tudo você informação ela nunca foi sabe. tão palpável assim, né? Eu brinco que assim tem mais, não é mais falta de informação, né? O problema é que tem muita gente que prefere nem, Nem ver, nem nem olha. olhar. E principalmente porque no Brasil, a parte de dinheiro tinha que ser uma glória, é muita dor. A pessoa sempre se conecta com a parte de dinheiro e tal, é com dor, porque é boleto para pagar, é dívida, e se esse mês eu não consigo pagar a escola das crianças, vou ter que colocar na escola pública. Então, as pessoas acabam se conectando muito com a dor e não com a bênção que o dinheiro é. Sim. E daí no teu Instagram eu vi algo muito legal, que foi uma das conversas que eu tive com o Gustavo Cerbasi aqui, e que impactou muito o pessoal, eu vi que eles gostaram muito, que foi sobre o minimalismo. O Gustavo até falou assim, ele falou assim, cara, de verdade, eu acho que se todo mundo na face da Terra pudesse viver assim um ano de minimalismo, ia cair tanta ficha de torneiras que às vezes estão abertas, de coisas que a pessoa às vezes não tem nem noção, e ao fazer o minimalismo ali, ela muda o mindset, a família fica mais equilibrada, todo mundo fica mais junto. E daí ele falou muito sobre minimalismo. E daí, quando eu fui no teu Instagram, eu vi Tem bastante. minimalista, eu fiz, cara, eu tenho que perguntar, porque daí ele vive isso, né? Sim, sim. E aí, como que é? Mas você já chegou a viver de verdade o minimalismo? Então conta pra gente. Não, o minimalismo e o estoicismo são coisas que eu estudo bastante e que eu tento tomar minhas decisões baseadas no que eu aprendi. O minimalismo, para mim, que o minimalismo tem isso, né? Aí a pessoa fala pra mim, pô, Bruno, eu tenho 3 filhos, cara, esse negócio de minimalismo pra você que é solteiro, mora sozinho, É mora, verdade. né? Então, o minimalismo não é só sobre ter poucas coisas. Eu, vou dar um exemplo. Quando eu voltei pro Rio, uns 4 anos atrás, todas as minhas coisas eram uma mala. Então, assim, uma mala daquelas grandonas, era tudo que eu tinha. Então, eu vivi bem o minimalismo no sentido de ter poucas coisas. Mas o minimalismo, pra mim, não é só sobre ter poucas coisas. É um exercício de consciência e reflexão sobre os seus hábitos de consumo. Tá? Então, para mim, aí a pessoa que tem uma casa, uma família, 3 filhos, ela consegue fazer isso também. Então não é só porque eu só tenho camisa preta, né? Não é, para mim é muito mais que isso. Cara, será que eu preciso mesmo de tanta coisa? Então, como eu vivo o minimalismo hoje? Se eu for no shopping hoje e comprar uma camisa, no mesmo dia eu dou uma camisa. Eu dou lá. Normalmente quem se dá bem é minha Uma diarista lá. chegou, outra É sai. isso. Então tem o meu armário, ele não.
ele não aumenta o volume de coisas. Se eu vou... eu não gosto muito, não gosto de ir pro shopping, não gosto de comprar também. O minimalismo, para mim, ele me proporcionou uma coisa que eu acho incrível, que é... Você vive hoje, então, minimalismo? Bastante. Tá. Que é trocar coisas por experiências. Uau. Então, hoje minhas condições financeiras melhoraram um pouquinho, ao invés de eu estar comprando apartamento, carro, enfim, o último celular, eu estou pensando em viagem, estou pensando em conhecer um restaurante novo, pensando em dar um presente para um amigo meu, para minha mãe, enfim. Eu tenho disso. E o minimalismo me deu de presente também essa tese. Eu fiquei meio... eu adoro dar presente, Que entendeu? lindo, Bruno. E Opa, eu tô esperando o meu. Tá bom, tá comigo. E tem uma história, um estudo de um livro que eu li bem interessante, que ele deu $20 para 10 pessoas e falou, vai aí e compra uma coisa para você. Depois deu $20 para outras 10 pessoas, falou, vai aí e compra um presente para alguém. Depois deu uma prova para os dois responderem sobre o que se sentiu, etc. E o grupo que deu de presente se sentiu muito mais realizado do que o grupo que comprou coisas para você, né? E coisa é um negócio raso, né? Então vou dar um exemplo real. Quando você faz uma viagem muito legal, se passar 2 anos, você tá conversando sobre aquela viagem, verdade. você parece que você revive um pouco do momento, se foi com a galera, se foi com o marido, se foi com a família. Você compra o telefone da moda, 6 meses depois, você já o prazer daquela compra já foi embora completamente. Às vezes vira até frustração, porque já saiu um mais avançado, É né? verdade, já caiu no chão. Já caiu, já começou, já deu um probleminha que você não Já deu esperava, ali outro, travou, você não gosta. Então, essa é a minha forma, porque não existe um playbook, um livro de regras. Para você ser minimalista, você tem que fazer isso, você tem que ter camisa... Não, nada disso existe. O que existe no minimalismo é, cara, você ter mais consciência sobre o que você está consumindo. Então, pô, faz sentido ter 50 sapatos? Eu tenho 2 sapatos de trabalho. Faz sentido ter, pô... Eu não sou uma centopeia, né? Exatamente. Então, para mim foi muito isso. E tem uns outros ganhos sobre você gastar menos tempo com isso e sobrar mais tempo para fazer coisas mais importantes, sobre se conectar com pessoas. Sim. Quando você está mais focado, que é o meu caso, em experiências ao invés de coisas, você está sempre com gente, você está fazendo uma viagem, você está com uma galera, você está recebendo as pessoas na sua casa para dar um jantar. Eu prefiro gastar com isso e comprar um tênis, por exemplo, não? Sim. Sim, os teus valores, eu percebo que teus valores, eles são muito sustentados, assim, não na vaidade, nem no orgulho, né? E fica muito bonito, porque às vezes tem pessoas que saem lá de baixo, né, de uma comunidade e tal, e daí fica vislumbrado, tipo, nunca teve aquilo e não tem aquela mentalidade financeira. E isso eu acho que é um perigo muito grande. Você saiu ali da comunidade, mas você construiu uma mentalidade financeira, você construiu uma mentalidade de sucesso. E essa faz toda a diferença na tua vida, porque quantas pessoas a gente vê ganhando na loteria, enfim, ou tipo, ficando bem-sucedido e rapidamente gasta tudo, não tem noção financeira e já quer tudo, tipo, o carro mais top, a casa mais top, num condomínio mais top. E quando vê, às vezes, o dinheiro, da mesma forma que entrou, ele não aceita desaforo. E isso é importante no mercado. Fala um pouco sobre isso. O que eu vejo como agravante nisso, principalmente das pessoas que vieram, enfim, de onde foram e começaram a ganhar dinheiro, é que as redes sociais elas fomentam isso numa velocidade Tempo incrível. inteiro, Então, verdade. como a rede social, hoje para mim, e aí eu falar isso é até um contrassenso, porque eu uso bastante o Instagram, etc. Não uso, não fico vendo muito tempo, mas eu gero conteúdo, etc. O meu Instagram bloqueia com 1h30 de uso. Era 1 hora, acho que 1 hora eu não Olha consegui. que legal, você botou lá para bloquear. Mas eu botei um aplicativo que bloqueia mesmo. Não é aquele que você É pode apertar um mesmo? botão e voltar, não. Bloqueia que acabou, só Acabou meia-noite. 1h30. Às vezes eu te respondo. Qual é que é o aplicativo? Vou botar Eu não das minhas esqueci. crianças. Eu lembro, tem vezes que eu tô no meio da conversa, aí É bloqueia. Aí mesmo? eu tenho que E botar não tem como voltar. aí eu boto o despertador pra meia-noite, que aí eu Ah, vou lá responder rapidinho. ah. Mas além de ser um grande gerador de ansiedade, a rede social, ela, ela, todo mundo parece estar feliz, ninguém nunca tá triste, e todo mundo parece ter muito dinheiro. É verdade. Então, todo mundo tá feliz com dinheiro. Aí você que tá respirando aquilo, você quer ser aquele personagem que raramente é a pessoa, e aí aquilo requer casão, carrão, tá nos melhores Sim. lugares, tá fazendo as melhores viagens. Então, a gente tá indo para um nível de consumismo raso, sem consciência, que aí, né, volta ao minimalismo,
que é muito perigoso. E, na outra ponta, desinteresse mesmo em se informar, em construir essa mentalidade financeira, em pensar um pouco mais no médio e longo prazo, no futuro. Então é uma receita perigosa ali, né? O imediatismo e a vontade de ser aquele personagem que as redes sociais colocam no pedestal que, na verdade, nem existe. É tudo uma ficção, né? Versus a falta de interesse em educação financeira, em outras coisas para você poder prosperar, garantir ali 2, 3 gerações de sua família. Uma das coisas, inclusive, que mais gera depressão, que mais gera o buraco para alguém é a comparação. Porque quando eu me comparo com outra pessoa, eu já me coloco numa situação de insuficiência. Eu já digo assim, aqui não está muito bom. E daí, quando eu me comparo e muitas das vezes é com palco e você não tem nem noção que é bastidor. Às vezes você tá vendo o carinha lá com o carro do ano, mas tá com as parcelas tudo atrasadas, tá vendo que a casa top é aluguel e também não pagou. Então, assim, é muito perigoso a comparação. Eu sei que nós somos seres comparativos, né? Para eu dizer se essa sala é grande ou pequena, eu tô comparando com outra. Mas para quem está nos assistindo, muito cuidado, porque na nossa época, a gente se comparava com o vizinho, quem estava ali do lado, o amigo. Hoje, pô, Brunão, a gente se compara, se quiser, com todo mundo e ficou tudo acessível. É isso. E se comparava com pessoas reais, né? Com Não pessoas com reais. aquela versão da pessoa que ela posta nas redes sociais, que está sempre tudo certo, está sempre pelo mundo, está sempre com muito dinheiro. Hoje, comparação e expectativa são os 2 termômetros de felicidade, aí, talvez os mais sensíveis, né? Tem uma história engraçada de comparação e felicidade quando eu trabalhava no banco. Eu lembro na minha primeira promoção para gerente do banco. Pô, fiquei felizaço. Caraca, virei gerente de um banco, etc. Até eu descobri que eu ganhava X e todo mundo ganhava 3 vezes mais que eu. Fiquei triste. No dia seguinte. Você se comparou, Pois olha. Então, Tava feliz da vida depois. então a comparação, ela é uma armadilha. Na vida real já é um negócio que você tem que exercitar para não fazer. Tem que ter muita... exercícios de gratidão ajudam a você diminuir esse gap. Mas a rede social, você se compara com um personagem inalcançável. É sempre ostentação e fama e sucesso. E aquilo vai gerando ansiedade. Você entra num negócio inalcançável. E por mais bem sucedido que você vá virando, você nunca vai alcançar aquele negócio ali. Então, talvez por isso corrida seja... contra os gatos, né? Pois Contra é. os gatos, não, contra o rabo ali. Do gelo, né? O gelo cai no chão, você vai tentando enxugar gelo e não consegue. Requer bastante reflexão, requer ler, requer, assim, desligar, requer né, menos tempo de tela, uma coisa que eu falo muito, esse negócio da dopamina, você tá sempre ali, recebendo pequenas doses de felicidade, aí comentaram na minha foto, você se sente feliz porque comentou na sua foto. Isso tenho visto como o mal do século. É verdade. Sem exageros. É verdade. E eu percebo que, assim, se uma pessoa, e foi uma das nossas conversas antes de começar aqui, né? Se a pessoa quer ser bem-sucedida e fazer a grande virada, ela precisa focar nela, focar no filho, focar na família, focar no trabalho, foca no que é teu. Mas, às vezes, a pessoa, ela fica olhando pra tudo do lado. E eu percebo muito, Bruno, que é assim, né? Tipo, ali tá dando certo, aí a pessoa joga a rede ali. Não. É ali que tá dando certo, aí joga a rede. Cara, ele não pergunta o que pra ela faz sentido, que nem você. Existem muitos mercados que faturam mais, talvez, e tal, mas não tem nada a ver. É o que o Bruno se especializou, o que ele quis construir e o que vai dar certo para você. E daí eu percebo que as pessoas, elas não estão mais em busca do propósito, e sim da proposta. Não, qual é a melhor proposta? Então vou para ela. E eu percebo que você honrou muito aonde você começou, o que você tá... Tanto que eu te perguntei, né? E aí, Bruno, você tá fazendo eventos, treinamentos? Pô, Andresa, eu foco. Não. Eu tenho essa tese de quase de hiperfoco mesmo, todo mundo me pergunta lá no Instagram, né? Bruno, você tem mentoria, você tem um produto digital? Eu falei, não tenho nada. 100% do meu tempo é Invest Smart, é fazer a empresa crescer. Pô, já assim, quase cedi a fazer um negócio meio digital que não ia ocupar muito do meu tempo, que é a minha preocupação. Mas também seria gratuito, não queria transformar isso numa fonte de renda, era mais numa fonte de impacto para ajudar as pessoas. E escrever o livro também, que é esse negócio. Isso aí é massa. Mas o problema de você jogar a rede e tirar rápido é que você nunca mergulha, né? Então você nunca vai lá no fundo. Isso aí Então não adianta você ficar assim, você não vai ficar muito bom em algo. Falam que são 10 mil horas, né? Sim. Você ser o melhor em algo.
Eu acho que 10 mil horas também, assim, quando você passar das 2.000 horas, ou você já está muito acima da média. Se você chegar a 10 mil, você vai ser um dos melhores no que você faz. Então, para fazer isso, você vai ter que mergulhar, você vai ter que escolher ali uma bandeira e segurar ela, você vai ter que lidar com as falhas, é uma coisa que as pessoas também têm a falsa impressão que é um caminho que se errou, deu errado. Pelo contrário, assim, 5 anos ganhando menos, foram 5 anos errando também. Não foi só porque é um negócio demorado. Teve gente que ganhou dinheiro mais rápido, mas hoje a gente virou maior que eles, ou não, enfim. Então, fazer as pazes com o fracasso é uma coisa boa para você não tirar a rede logo. Então, uma coisa interessante. E tem outras histórias que eu conto sobre isso. Tem uma que é do Thomas Edison. Sim, adoro. Fala aí. O Thomas Edison, todo mundo conhece ele pela lâmpada, né? Só que o Thomas Edison tem mais de 2.000 patentes. Então, para ele inventar a lâmpada, tem outras 2.000 invenções que a gente nem sabe quais são, que foram as tentativas e erros, então foram os fracassos dele. E a tese interessante sobre o Thomas Edison é que na mesma leva de patente que foi a lâmpada, ele fez uma boneca que passava umas correntes elétricas que era tão feia. Depois você bota no Google aí. Eu não A sabia boneca dessa, de Thomas Edison. Era uma boneca tão assustadora que, além de assustar as crianças, assustavam os pais das crianças. Nossa, então Ou seja, feia. nos momentos que você está tentando mais, nos momentos que você está inventando mais, são os momentos que você vai estar errando mais, mas é o momento que sai a lâmpada. Então, né, essa talvez seja ali a tese. Teve outra do Pablo Picasso, né? Pô, o Picasso tem, sei lá, umas 120 obras mais. Sim. Tem algumas centenas de obras de arte. Só que ele tem mais de 20 mil criações. E aí tem um quadro dele que eu estudei, chamado Guernica. Guernica, para acontecer, precisou de 79 rascunhos. Então, olha a nossa repetição, disciplina, etc. Verdade. E aí, quando o pessoal, os especialistas analisaram esse quadro, eles pegaram no quadro. O que eu achava, né, quando eu tava olhando? Pô, o quadro deve ser o rascunho 79, com um retoquezinho ou outro, né? Foi evoluindo rascunho a rascunho e depois chegou na versão final. Na versão final tinha pedaço do rascunho 3, do rascunho 20, do rascunho 17. Então, assim, foi a repetição, Sim. tentativa e erro. Pô, aquele negócio que eu fiz lá atrás, aí ele colocou, tirou, colocou de novo. Então, as pessoas, elas têm a falsa impressão do atalho, têm a falsa impressão de que se errou, deu errado. E aí sai, troca de, vou procurar outro lugar, outra proposta, outra indústria. Enquanto o caminho que dá certo com todo mundo é isso, pô. O seu podcast, que bomba, quanto tempo você faz? Imagina se você tivesse desistido no terceiro episódio, porque não deu tanta gente. Não ia estar do jeito que tá, entendeu? Tem um pouco disso. E o quanto você melhorou depois de fazer tantas vezes, né? De fazer as perguntas, de cenário, de ambiente, de saber conduzir, que você sabe muito bem. Então as pessoas não querem mais mergulhar. Vai no rasinho, não deu certo, porque a rede social prega um pouco disso, né? Sempre tem proposta, sempre tem um rasinho novo para você descobrir, né? Até porque a venda rápida que eles propõem para a pessoa comprar é assim, gente, ó, é super simples, então as copies são geralmente essas, né? Super simples, você vai ficar milionário, aconteceu com fulano, vai acontecer com você também. E daí a gente sabe que a gente tá em grupos, né, que são pessoas muito bem-sucedidas. E todas as histórias a gente vê a mesma coisa. Eu vi também a história do Giovanni da Mundial. Também fez o teu trapézio, igualzinho. Tipo, trabalhava numa empresa, já estava super bem. Pô, a história dele é linda. Ele já tinha todos os benefícios, era diretor e tal. Só que ele chegou lá, 40 e poucos anos. Ele falou, se eu não fizer agora, não vai. Eu vou viver a vida inteira assim, tá ok, mas eu sinto que tem algo a mais para mim. Então, assim, o que eu percebo também, né? Uma vez eu vi o Flávio Augusto falando isso, eu achei interessante, que perguntaram assim pra ele, Flávio Augusto, você hoje teria coragem de fazer o teu all-in? Ele falou assim, não, na minha vida eu já fiz o all-in, que tipo, pra quem não sabe, né, no poker o all-in, você dá a sua cartada e tal, é tudo ou nada. E ele disse assim, e acho muito válido, mas pra mim funcionou mais lá atrás. Agora que eu já estou estabilizado, eu não vou dar um all-in, porque eu já estou bem. Aí ele fala, mas para você que está começando, você que está realmente aí, tá novo, tá jovem, não tem medo de errar. Porque o que mais impede as pessoas de avançarem é exatamente não colocar o pé no chão. Mas eu pergunto, como que você vai vencer uma batalha se você não se colocar na batalha?
Não tem como. Como um espectador, você não vence, você apenas vai olhar. E daí a pessoa vai passar a vida inteira vendo os outros bem-sucedidos na TV, vendo os outros fazerem história. Ah, não, porque o Bruno construiu a Investmart. Se comparando. A Andressa se comparando. E daí você não faz a sua história. Mas ele fez a dele porque ele arriscou. E ele pagou o preço de ficar um tempão sem ganhar o que ele ganhava. E eu fico imaginando quantas coisas passavam na tua cabeça, porque é óbvio que passava, você é ser humano. Quantas coisas, porque quando a gente vê, inclusive, né, o povo de Israel, que foi liberto do Egito, e eles eram para atravessar para a Terra Prometida, mais ou menos 12 a 14 dias, eles demoraram 40 anos. A primeira geração nem conseguiu chegar, foi a segunda geração de Josué que conseguiu. E daí foi descobrir o porquê disso, porque eles só ficavam olhando para trás. Ah, nas cebolas do Egito, lá eu era escravo, mas eu tinha cebola, eu tinha comida, aqui no deserto eu não tenho nada. E ficavam reclamando, então eles ficavam andando em círculos. Por quê? Porque eles não focaram que nem você. Não, eu tenho essa meta, eu sonho com isso, eu já visualizo, eu sei que a Investmart vai ser isso. Mas se você fosse igual o pessoal de Israel, você ia ficar olhando para trás, sair do banco daquela oportunidade e tal. Então, assim, precisa ter esse equilíbrio emocional, né, Bruno? Porque eu vejo que você tem esse equilíbrio, tem que ter estômago para estar no mercado financeiro, não é isso? Sim, sim. E para empreender, de qualquer forma, é o que a gente falou de gerenciar o risco, né? Então, assim, uma vez gerenciado, assuma-o. Então, agora vai à risca. Já entendeu qual é o pior cenário? Dá para ir? Sobrevive? Não, tem que ficar mais um ano no emprego aqui para juntar um dinheirinho. Eu vou ter que fazer aqui meio que de noite um, de tarde outro, enfim. Calcule o risco e depois de calculado, se não mergulhar, se ficar no raso, dificilmente vai compensar, né? Porque no final, principalmente no universo autônomo, empreendedor, ele depende muito da sua intensidade e intensidade não vem, principalmente nos primeiros anos, né? Sem renúncia, sem estar perto de gente boa, sem vontade de aprender, sem tolerância a fracassos, etc. E a gente tá quase chegando no nosso final. E eu não sei se você assiste muitos filmes ou não, ou livros. Se sim, dá dica, principalmente aí se tem algum de finança que dá pra pessoa abrir filtros, ver possibilidades. Eu assisti um muito massa, não sei se você assistiu, que foi uma série, que é Como Ficar Milionário em 90 Dias. Cara, indiquei pro meu público inteiro. É muito top. O cara é um bilionário, que daí ninguém sabe na cidade, ele vai pra uma cidade minúscula com Eu US$ 100. assisti um só. Ah, você assistiu só o primeiro episódio? E, cara, gente, você não assistiu. É tanta estratégia que o cara dá. E daí ele fala assim: eu preciso encontrar um comprador e um vendedor, um comprador e um vendedor. E, cara, ele vai nessa e as coisas vão acontecendo. Achei muito top. E, assim como eu tô dando aqui, se tiver uns pra dar uma dica, próprios livros, enfim, acho que já vai ajudar a galera. Tem um livro que eu tô lendo agora, então podem ser 2 livros. Pode, ou quanto você quiser. Tem um livro que tá bem popular também, que é chamado Nação Dopamina. Isso eu não li, não. Tá aqui na minha mala, vou te mostrar. Uau. Que ele fala justamente sobre essa geração nossa, essa fase nossa do mundo que a gente está vivendo, sobre vícios e sobre satisfação. O livro é sobre prazer e sofrimento. Então ele fala muito assim, como você consegue doses de prazer navegando em rede social e como isso pode prejudicar e como isso vira sofrimento. Sobre o que a gente conversou. Sim. Então, Nação Dopamina, escrito por uma psicóloga. Eu percebi que eu tô gostando de muitos livros escritos por psicólogos ou psicanalistas. Eu quase entrei na faculdade de novo de psicologia. Uau. E o outro é Originais, que assim, que mudou minha vida. Nossa, então, assim, também não li, vou ler. do Adam Grant, que fala sobre criatividade, empreendedorismo e sobre... eu gosto do livro que tira o romantismo das coisas. Isso é assim. Então, top. fala E vão mudar o algoritmo agora, viu? Sabia? Vai mudar o algoritmo agora do Instagram pra exatamente ter originalidade. Então os robozinhos lá vê o que ele vê que então esse livro vai é. ser ótimo, tá? Vai Os ser bom. Originais, Nação Dopamina. Esses são livros que eu tô adorando esse, não acabei ainda. E um livro que eu gosto, e esse pouca gente leu, e esse mas ele é muito nichado para quem está empreendendo. Para quem toca uma área de uma empresa, que é a coletânea do professor Falcone, né, do Vicente Falcone. Então, O Verdadeiro Poder. Falcone é o cara que ajudou a Ambev, o Itaú, a XP a crescer, enfim. É um cara, um consultor de empresas mais famoso do Brasil. O Verdadeiro Poder é um livro incrível para quem tem um negócio ou está montando um negócio, independente do tamanho. Então eu falei, se deixar, eu falo uns 20 livros que eu adoro ler. Então, você falou série, eu falei, caraca, série, só se eu falar Game of Thrones aqui, eu não sei se o pessoal vai querer assistir. E filme, assim, tem algum?
Sim. O meu filme favorito da vida é Gênio Indomável. Voltou pro Netflix, graças a Deus. Eu assisto Uau. quase todo mês. Mas eu assisto pouca TV, gosto de ficar na rua. Eu sou da Sim. rua. Você me É, vê final, você se eu também não tô no gosta. escritório, chega sábado, domingo ali, E eu gosta de bater uma vou pra bola. praia de É. bicicleta, chinelo e short, só vol de noite. Que massa. Você tem uma energia boa, Ah, Bruno. Você tem uma energia assim do bem, assim. Que Sempre umas coisas massa. leves, né? Você Sim, também, Dedê. Vou sim. chamar de Dedê, Dedê, eu é tô íntimo Dedê. já. É verdade, todo mundo chama de Dedê. É. Pô, ó, Bruno, eu não sei nem como te agradecer. Cara, foi tanto conteúdo. Você é extraordinário, irmão. Você Ah, realmente, assim, obrigado. tem uma história linda. Realmente, tipo, bate na bola e fura o gol em todos os teus comentários, a forma que tu vai direcionando. É muito leve a forma que você fala, é gostoso te ouvir. Então, as pessoas vão adorar te ouvir. Então, assim, só gratidão, que a gente repita, faça outros e outros, e um dia, sei lá, fazer um treinamento aí, quem sabe Brunão um dia Tô dentro. aceita, Já né? aceitei, já aceitei. Top aí, Nem sei o que que é, mas já já aceitei. aceitou, porque, nossa, precisa levar isso pra todo mundo. É muito surreal que você carrega. Você carrega algo autêntico, você carrega algo que é real. E isso, Muito obrigado. enfim, é pouca gente, e daí a gente tem que honrar quem faz isso. Então é isso, irmãozinho. Obrigada mesmo. Eu Queria que passar o agradeço. Instagram dele. É Bruno Hora. Então, Bruno Hora, vai lá, segue ele. O cara é top da galáxia. Eu vi que ele tem um monte, inclusive, de cortes, assim, de palavras assertivas. Se ele estiver zapeando aí, não me conhecia, Andresa Carício, oficial. Pensa no Carícia, põe o O no final, Andresa Carício. E se estiver aqui pelo YouTube, já curte, comenta, marca um monte de gente, porque eu sei que esse podcast, ele realmente vai mudar e trazer mindset pra tua vida, porque a gente falou de tudo. A gente falou de finanças, a gente falou de motivacional, a gente falou de vida, a gente falou cara, foi muita coisa. Consumo, minimalismo, rede Consumo, rede social, social, então assim, dinheiro. dinheiro, então, cara, tipo, você tá aí, assiste de novo, papel e caneta, e é isso, irmão, obrigada de novo, Eu que que Deus te agradeço. Foi um abençoe prazer. Quero muito. voltar. As pessoas voltam, Aê! pode? Ah, Volta, então eu quero pode, voltar. então você vai voltar. Aê! Obrigada, Bruno. Obrigado, Cênio. Beijo, gente.